A seguir, uma produção do projeto Rede Básica, um programa de apoio à educação básica, uma parceria do Ministério da Educação com a Universidade Federal de Santa Maria. São recebidos em audiência pelo senhor Presidente da República os integrantes da Seleção Nacional. Então eu disse para ele, o senhor organiza seu ministério e eu organizo meu time. O Messi pedindo, pelo amor de Deus, vocês ganham a Copa. E ele falou, não, pode deixar que nós vamos levar a Copa. Na prisão, eu imagino também fora dela, os militantes de esquerda se dividiram entre torcer ou não torcer para o Brasil. Futebol e política não se misturam. Olá, eu sou João Malaya, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria e estou com vocês na série Futebol e Ditadura. Hoje vamos entrar no nosso último episódio da série. Vamos falar daqueles que, do meio do futebol, resistiram à ditadura. Vamos abordar 3 personagens que tiveram que lutar contra os desmandos daquele regime. Os jogadores Nando, Afonsinho e Reinaldo. Vamos falar também de uma torcida que nasceu com o propósito de lutar contra um presidente do seu clube filiado à Arena e grande apoiador da ditadura, a Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Corinthians. E vamos também falar dos jogadores do Corinthians que engrossaram o coro pelo fim da ditadura e por eleições diretas para presidente em um movimento que ficou conhecido como Democracia Corintiana. Bora falar de futebol e política? No último episódio, falamos um pouco do penúltimo presidente da ditadura, o Ernesto Geisel, bem como dos usos políticos do Campeonato Brasileiro de Futebol. Eu falei para vocês que o general Geisel falava que iria promover uma abertura lenta, gradual e segura. Falamos também da crise econômica que decretou o fim do milagre econômico e da chegada do último presidente da ditadura ao poder, o general João Figueiredo, que assumiu a presidência no dia 15 de março de 1979. No nosso último episódio da série, vamos começar voltando um pouco no tempo para contar a história de um jogador de futebol, o Fernando Antunes Coimbra, o Nando. Nando foi perseguido pela ditadura brasileira, depois pela ditadura do Salazar, em Portugal, e encerrou a sua carreira prematuramente para não atrapalhar a carreira do irmão dele, que começava a despontar como grande craque de futebol no final dos anos 70, o Zico. A família Antunes Coimbra tinha vários jogadores de futebol. Além do Nando e do Zico, Eduardo e Antônio também eram grandes jogadores de clubes do Rio de Janeiro. Mas Nando foi o único que sofreu nas mãos da ditadura. Ele iniciou a sua carreira nas categorias de base do Fluminense, mas ele resolveu também prestar um concurso para professor no Programa Nacional de Alfabetização, um programa criado pelo Paulo Freire durante o governo João Goulart, em janeiro de 1964. Nando foi aprovado e passou a dividir a sua carreira de jogador com a de professor. Como a gente já sabe, em abril daquele ano, o João Goulart sofreu um golpe militar, que tirou ele do governo e instituiu uma ditadura no Brasil. Na ditadura, o Programa Nacional de Alfabetização foi desativado. O fato do Nando ter sido professor de um programa idealizado por Paulo Freire e colocado em prática por João Goulart passou a marcar a sua vida durante toda a ditadura. Com o fim do programa de alfabetização, Nando passou a concentrar suas atividades profissionais como jogador de futebol. Primeiro, ele tentou a sorte no Santos, do Espírito Santo, em 1966. Vejam o que aconteceu com Nando nas próprias palavras do jogador em uma entrevista que ele deu ao jornal Futura. Foi em 66, em janeiro de 66. Fiquei um ano lá e nós fomos vice-campeões do campeonato estadual e acho que não me lembro se eram os 3 melhores, aí disputavam, ou 4 melhores da capital disputavam o campeonato estadual. Eu fiz um ótimo campeonato
E aí começou, quando ia começar a primeira rodada, o nosso treinador estranhamente caiu e entrou um oficial do Exército, o capitão, o major. Quer dizer, em 66, eles já começaram a entrar no esporte. E o cara com, sei lá, 10 dias, 15 dias, eu notei que ele tinha uma certa má vontade comigo. Ele mandou procurar o presidente, que eu estava fora dos planos dele. Nando então foi para o Rio de Janeiro, a convite do América, que na época era um dos grandes clubes cariocas e onde jogavam os seus outros 2 irmãos, o Eduardo e o Antônio. O Nando assinou um contrato com o América, e aí ele foi emprestado para o Madureira, uma equipe dos subúrbios do Rio de Janeiro, mas que disputava a primeira divisão do Campeonato Carioca. E a história se repetiu. E no Madureira aconteceu a mesma coisa que no time do Santos. Pô, eu bem no time, o Madureira é bem colocado no campeonato. E um diretor lá me afastou, sem mais nem menos. E aquele espanto de todo mundo, né? E aí foi quando eu comecei a ter certeza que havia alguma coisa, né? Quer dizer, os caras da ditadura, eles eram sádicos, eles tinham prazer de perseguir, né? E sem dizer o porquê. O Nando se sentia perseguido no Rio de Janeiro. E aí aceitou um convite para ser jogador do Ceará. Longe dos holofotes da ditadura no Rio, o Nando fez excelentes participações pela equipe cearense, o que rendeu a ele um convite para atuar numa equipe portuguesa, o Belenenses. Mas a ida para Portugal não foi nada agradável. Portugal vivia também uma ditadura nas mãos do Antônio Oliveira Salazar, um ditador que governou Portugal por 36 anos. Na ditadura portuguesa, havia uma polícia política, a Polícia Internacional e de Defesa do Estado, conhecida como PIDE. Assim que chegou a Portugal, Nando recebeu uma visita da PIDE. E ele contou um pouco sobre isso no programa Esporte Espetacular. Chegaram já demonstrando que eles queriam falar comigo, não era nada de futebol. E eles falaram que tinham muita informação de outras atividades minhas no Brasil. Pô, aí eu gelei, né? Aí já veio na cabeça, né? O filme já passou. Aí no dia seguinte um diretor me pressionou, sabia que eles tinham ido. Eu falei, eu tenho que vir embora, né? Apavorado depois dessa visita, o Nando voltou para o Brasil. Mas mal sabia ele que a situação só ia piorar. Uma prima do Nando era integrante do MR8, um grupo que fazia oposição armada à ditadura, a gente já comentou aqui na série. Ela foi presa e torturada. E depois, Nando foi preso também, em agosto de 1970. Os irmãos do Nando foram muito prejudicados por conta da prisão dele. Edu, artilheiro da Taça Brasil de 1969 e considerado na época o melhor jogador da América, não foi convocado para a Copa de 70. O Nando ainda tentou voltar a jogar bola depois de tudo isso no Gil Vicente, em Portugal. Mas depois que o irmão dele, o Zico, foi cortado da seleção que iria disputar os Jogos Olímpicos de Munique em 1972, aí o Nando resolveu abandonar a carreira de jogador e passou a trabalhar com vendas. E vocês sabem, em 2011, a Comissão de Anistia reconheceu que Nando foi um perseguido político. Ele foi assim considerado o primeiro jogador de futebol a ser anistiado no Brasil. Prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a... Outro jogador que sofreu nas mãos da ditadura foi Afonso Celso Garcia Reis, o Afonsinho. Essa música de fundo aí que você está ouvindo foi uma homenagem que o Gilberto Gil fez ao Afonsinho em 1972. Mas a história do Afonsinho foi bem diferente da história do Nando. O Afonsinho começou a jogar futebol profissionalmente no Botafogo, em 1966. E naquela época, os jogadores tinham um contrato profissional com os clubes de futebol, mas ao final do contrato, eles não podiam sair do clube se o clube que o contratou não o vendesse para outro clube. Era o que eles chamavam de passe. Era como se o jogador ficasse preso ao clube que o contratou. Caso eles não fossem vendidos e o clube que o havia contratado não quisesse mais no time, o jogador era obrigado a ficar parado. Era a chamada lei do passe.
Na época em que jogava pelo Botafogo, o Afonsinho passou no vestibular para medicina e começou o curso em 1969. No ano anterior, o presidente do Botafogo era o Altemar Dutra de Castilho. Ele era secretário de Estado de Finanças do Rio de Janeiro, um cargo público nomeado pela ditadura, e segundo documentos arquivados no Arquivo Nacional, ele apoiava o governo militar em várias investigações da Comissão Geral de Investigações. O Altemar, presidente do Botafogo, chegou ao clube e emprestou o Afonsinho ao Olaria, time carioca de menor expressão, mas que também disputava a primeira divisão do Campeonato Carioca. O Afonsinho seguiu estudando medicina e passou a frequentar reuniões do movimento estudantil. Quando ele voltou do Olaria, ele já estava de barba, cabelo comprido. O Zagallo, que era treinador do Botafogo, disse que enquanto o Afonsinho não cortasse a barba e o cabelo, ele não ia escalar o jogador para jogar. O contrato do Afonsinho com o Botafogo se encerrou e ele ficou então 8 meses parado, sem poder jogar pelo clube. O Afonsinho contou um pouco dessa história em uma entrevista ao site UOL. Aí chegou o diretor, aí me chamou num canto com o treinador, com o Zagallo, e aí começou a dizer, tá vendo lá os seus companheiros, porque quando eu voltei, eu colaria, quando acabou o campeonato, nós fomos fazer uma excursão, aí foi quando eu voltei, já com a barba começando a crescer, tem umas fotos aí, o diretor ainda falou assim, você tá parecendo um tocador de guitarra, um cantor de iê, né? Que é iê na época. Eu olhava para um, olhava para outro, eu falei, mas eu me apresentei aqui porque vocês fizeram questão, eu quero resolver a minha situação administrativamente, tinha o resto de contrato, eu tinha sido emprestado à Olaria, e aí no dia seguinte voltei de novo, aí estava proibido de receber material pela rouparia, estava proibido de treinar e tal. Passou um tempo, eu tive que recorrer à justiça, porque ficou um impasse total. Começou então uma batalha do Afonsinho pelo passe livre, ou seja, pelo direito de jogar por outro clube sem autorização do Botafogo. Ele entrou na justiça contra o Botafogo de Altemar Castilho, o que simbolizava, na verdade, uma luta contra a ditadura pelos direitos de trabalhar. Como é que um jogador, uma coisa que era inédita, não existia isso, como é que um jogador vai se insurgir contra um clube, contra o Botafogo, com toda a sua grandeza, a sua história, né? O presidente do Botafogo era o secretário das Finanças do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, era um negócio sem futuro, em princípio, né? O Afonsinho lembra ainda na entrevista que, devido ao contexto da ditadura militar, enfrentar uma batalha judicial pelo passe livre era também uma oportunidade para contestar a ditadura. Mas aí a questão, a luta pelo passe livre, essa causa, ela foi no momento de censura, especialmente, no momento de censura da ditadura, era uma coisa que tinha uma implicação social. Então era uma oportunidade de se falar alguma coisa mais geral, né? Abordando uma situação específica. E o Afonsinho conseguiu o chamado passe livre em 1971 e se transferiu para o Vasco. Jogou ainda pelo Santos, pelo Flamengo, pelo América de Minas Gerais e pelo Fluminense. E encerrou a carreira nesse último clube, no Fluminense, aos 34 anos de idade, passando então a exercer a profissão de médico. Cruzou na grande área, subiu a bola para Reinaldo, penetrou, está em Outro personagem importante do futebol que se insurgiu contra a ditadura foi Reinaldo Lima, o Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro. Reinaldo é até hoje o centroavante com a maior média de gols em um campeonato brasileiro. Só que o Reinaldo não era só bom de bola. Ele se posicionava fortemente contra a ditadura no Brasil e nos demais países da América Latina. A partir de 1977,
Reinaldo passou a comemorar os seus gols levantando um dos braços com o punho cerrado. Era uma homenagem à luta socialista e aos Panteras Negras, um grupo de esquerda norte-americano. Por conta desse seu posicionamento, um jornal da época, o jornal Movimento, fez uma entrevista com o Reinaldo em 1978, e o título da entrevista era Bom de Bola e Bom de Cuca. Na entrevista, o jornalista descreveu Reinaldo da seguinte maneira: o mais novo fenômeno do futebol, o centroavante Reinaldo, também é bom das ideias. A favor da organização dos jogadores em associações, critica o individualismo, defende a anistia, a Constituinte e, ao contrário de Pelé, acha que o povo brasileiro está preparado, como sempre esteve, para votar. Essa reportagem, essa entrevista que o Reinaldo deu, gerou um grande mal-estar dentro da seleção brasileira. Motivo que levou o almirante Heleno Nunes, o presidente da CBD, a cogitar cortar o Reinaldo da disputa da Copa de 1978, alegando que ele não teria as condições físicas que o torneio exigia. Mas, na verdade, o que o dirigente tinha medo é que o Reinaldo usasse a Copa de 78 como uma plataforma para dar maior visibilidade às suas posições políticas. Em junho de 78, Reinaldo deu uma nova entrevista ao jornal Movimento. E nessa entrevista, o jogador deu a seguinte declaração: nós, jogadores, somos cabos eleitorais do governo. Se ganharmos a Copa, ele usará a nossa vitória. Sei muito bem disso. Reinaldo foi então investigado pela polícia da ditadura. Em um documento produzido pelo Serviço Nacional de Informações em 1978, após as 2 entrevistas de Reinaldo, a gente pode ler o seguinte: a entrevista do jogador José Reinaldo de Lima alcançou grande repercussão na imprensa escrita de Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte, tendo os jornais Estado de Minas, Folha da Manhã, Folha da Tarde e 0 Hora dando destaque ao assunto. O referido periódico passa a explorar de maneira tendenciosa a entrevista, quando volta a estampar o retrato do jogador de futebol Reinaldo com a manchete: escândalo na seleção, o craque deu entrevista falando de política. Heleno Nunes não gostou e diz que vai cortá-lo. Só que o Reinaldo jogava tanta bola que não teve jeito de não convocar ele para a Copa de 1978 na Argentina, que vivia também uma terrível ditadura na época. Antes do embarque da seleção para Buenos Aires, os jogadores foram fazer uma visita para o então presidente, o general Ernesto Geisel, no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Segundo Reinaldo, ele ouviu as seguintes palavras do ex-presidente Geisel: quem cuida da política é a gente. Você cuida do futebol. Deixa a política com a gente. Reinaldo foi também aconselhado por membros da comissão técnica, inclusive o técnico da seleção brasileira, Cláudio Coutinho, que era capitão do Exército, a não comemorar os gols com o punho cerrado. Na estreia da Copa do Mundo de 78, o Brasil jogou contra a Suécia. Reinaldo foi titular naquela partida. Após o Brasil estar perdendo por 1-0, no final do primeiro tempo, o Brasil conseguiu o empate. E adivinha quem fez o gol? Ouçam aqui o gol com a narração do Osmar Santos. Saiu, tentou descer pela direita, vai tentar a pinta, carregou pela ponta, preparando enfiada, ele jogada para a boca do gol, não vai dar tempo de cruzar. Pé esquerdo nela, voltou para o Darinho Cerezo, saiu toda a retaguarda da Suécia, ele tentou cruzar, enfiou na esquerda, Reinaldo saiu da posição de impedimento, desceu, é fogo no momento, contra o gol! E Reinaldo não se intimidou. Ele ergueu o punho cerrado na comemoração. Ouça aqui Reinaldo contando um pouco dessa história em entrevista à TV da Universidade Federal de Viçosa em 2016. Que era um gesto de protesto contra a ditadura, uma resistência contra esse estado de autoritário. E na Copa do Mundo, quando eu fiz o gol, aí eu não resisti. Apesar de ter sido aconselhado a não comemorar o gol com gesto, com punho cerrado, eu comemorei e
a gente sofri restrições, mas tantos brasileiros sofreram restrições, sofreram tortura e até morte por acreditar que a gente poderia viver num país com mais liberdade. Reinaldo ainda jogou contra a Áustria nessa Copa do Mundo, no empate de 0-0, e depois foi sacado do time para a entrada do Roberto Dinamite. O Brasil não chegou à final daquela Copa, e Reinaldo também não jogou mais pela seleção brasileira. Ídolo do Atlético Mineiro, ele segue sendo um cidadão que luta pela democracia no Brasil e que não esconde o seu posicionamento contra a ditadura que comandou o país no período em que ele jogou. Além de jogadores, as torcidas organizadas também tiveram um papel de destaque no confronto com a ditadura. E uma torcida em específico merece destaque ainda maior: a Gaviões da Fiel, fundada em 1969. Nessa época, o presidente do Corinthians era o Vadir Helú, deputado estadual em São Paulo pela Arena, partido que apoiava a ditadura. Nós falamos dele no episódio 4, quando a gente comentou do Torneio do Povo e da disputa da taça Emílio Garrastazu Médici. Um dos motivos da fundação da Gaviões da Fiel foi justamente o de combater o presidente Vadir Helú, que era presidente do clube desde 1961 e com resultados esportivos péssimos. Em entrevista ao projeto Territórios do Torcer, o Chico Malfitani, um dos fundadores da Gaviões, relatou esse sentimento na época da fundação da torcida. Estava na direção do Corinthians um político chamado Vadir Helú, que era da Arena, apoiou a ditadura militar e estava há mais de 10 anos no poder do Corinthians. E usava o Corinthians politicamente para se reeleger. E o time, numa situação, era a época do Corinthians, chamado Faz-me Rir. E eu não lembro quem foi que sugeriu, falou, pô, então vamos botar Gaviões da Fiel. Que o Gavião, aí tudo bom, legal, o Gavião representa força, independência, que era o que a gente queria, né? Ter uma torcida independente do clube, que ela fosse uma força fiscalizadora, já que a grandeza do Corinthians não é o clube, são os seus torcedores, o maior patrimônio do Corinthians é a sua torcida, caberia a ela decidir o rumo do clube. Em 1970, a Gaviões da Fiel fazia campanha abertamente contra Vadir Helú. No final daquele ano de 1970, o jornalista Antônio Guzmán relatou em sua crônica para o Diário da Noite que a torcida espalhava pela cidade um panfleto contra a ditadura de Helú, a reeleição para o 6º mandato consecutivo como presidente do Corinthians. Papai Noel me dá um presente, um só presente de Natal, trazendo um novo presidente para o meu Corinthians imortal. O Vadir Helú se reelegeu e em 1971 o Corinthians foi campeão do Torneio do Povo, como a gente tinha visto lá no episódio 4. Na reportagem do Jornal do Brasil sobre a conquista, o jornalista fala de declarações dadas por Vadir Helú de que o título era uma resposta a Gaviões da Fiel. Na delegação, os diretores eram os mais entusiasmados. Vadir Helú, muito satisfeito, dizia que esse título era uma resposta à torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, que o critica e persegue. Não adiantam as críticas agora. Resolvemos fazer uma reformulação total no clube e nas primeiras partidas deste ano fomos maldosamente criticados. Este título é a resposta. Mas a luta da Gaviões não foi apenas contra Vadir Helú. Em 1979, a torcida começou a apoiar a campanha pela anistia dos presos políticos, que tinha o seguinte slogan: anistia ampla, geral e irrestrita. Durante os jogos do Corinthians, a Gaviões da Fiel chegou a abrir uma faixa com esses dizeres. Isso valeu à torcida o rótulo de comunista. Em 1979, a Agência de São Paulo do Serviço Nacional de Informações encaminhou à agência central daquele órgão um documento com o seguinte título: Propaganda Adversa. Nesse documento há uma investigação sobre um livro recém-lançado. O título do livro era Tortura, a História da Repressão Política no Brasil.
escrito pelo jornalista Antônio Carlos Fon, que cedeu os direitos autorais dessa obra para o Comitê Brasileiro pela Anistia de São Paulo e para o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo. Nesse documento, destaca-se a dedicatória do livro. Abre aspas. Aos que sofreram nas câmeras de tortura. Aos que esperaram pela anistia e não poderão vê-la. E aos gaviões da Fiel. Fecha aspas. Na sequência, os investigadores esclarecem do que se tratava a Gaviões da Fiel. Gaviões da Fiel é um grupo de torcedores corintianos, simpatizantes comunistas, que nos jogos do seu time abrem faixas exigindo anistia ampla, geral e restrita. Atualmente, a Gaviões da Fiel é a maior torcida organizada do Corinthians, talvez seja a maior torcida organizada do Brasil em número de sócios. E segue sendo uma torcida que não deixa de se posicionar politicamente a favor da democracia. O último presidente da ditadura no Brasil foi o general João Figueiredo, que governou o país de 1979 até o início de 1985. Para sua posse, houve até um jogo de futebol entre Flamengo e Corinthians, disputado com os portões abertos no estádio Cerejão, em Brasília. Os flamenguistas venceram por 2-0 e foram condecorados com o troféu João Batista Figueiredo. Durante o governo de Figueiredo, os militares decidiram que não apresentariam mais candidatos à presidência. Acabaram com o bipartidarismo e convocaram eleições para 1985. Mas a questão era a seguinte: como seria essa eleição para presidente? Eleição direta, com o povo votando? Ou eleição indireta, apenas com votos dos membros do Congresso, como acontecia na ditadura? Setores da sociedade brasileira lançaram em abril de 1983 uma campanha, As Diretas Já. Mas antes mesmo dessa campanha, um movimento teve início dentro do Corinthians. Em 1982, assumiu a presidência desse clube o Valdemar Pires, e ele escolheu um sociólogo para ser diretor do time de futebol, o Adilson Monteiro Alves. O Adilson instituiu no Corinthians o que ele chamou de democracia corintiana, uma série de medidas que visavam revolucionar a gestão do futebol do clube, ao mesmo tempo que faria apologia à democracia em plena ditadura. Decisões importantes como contratações, regras de concentração, direito ao consumo de bebidas alcoólicas em público e liberdade para expressar opiniões políticas eram decididas através do voto igualitário dos seus membros, tanto do técnico quanto de um funcionário ou de um jogador. Isso criou uma espécie de autogestão no time, algo totalmente revolucionário para o contexto em que estava inserido. Ouçam aqui uma fala do jogador Sócrates, um dos símbolos da democracia corintiana, explicando como funcionava esse sistema. Ele falou isso numa entrevista ao documentário Ser Campeão é Detalhe. E o voto era igual mesmo. Eu era o único jogador de seleção do Corinthians. Eu tinha o mesmo peso que tinha o terceiro goleiro. Tinha o mesmo peso que o cara que limpava a minha chuteira. E tinha o mesmo peso que o diretor do clube. O meu voto. Era 1 para 1. Cara, é a coisa mais bonita do mundo, cara. Sabe, é respeitar o ser humano. Em 1982, durante as primeiras eleições diretas para governador no Brasil desde o início da ditadura, a democracia corintiana divulgou as eleições de 15 de novembro daquele ano e pediu às pessoas que participassem e que escolhessem candidatos comprometidos com a democracia e contrários ao regime militar. Em 1983, durante a campanha das Diretas Já, o time estampava em suas camisas frases de cunho político, como Diretas Já ou então Eu quero votar para presidente. Esse ativismo não agradou os dirigentes esportivos nacionais. O então presidente do Conselho Nacional de Desportos, o Jerônimo Bastos, ameaçou até intervir no clube.
A diretoria do Corinthians recebeu um telegrama do CND proibindo inscrições nas camisas que façam propaganda política ou religiosa. Dessa forma, o Corinthians estaria proibido de usar nas suas camisas a expressão democracia corintiana. Mas o Corinthians não mudou sua postura. Na final do Campeonato Paulista de 1983, contra o São Paulo, o time entrou em campo com uma faixa: ganhar ou perder, mas sempre com democracia. A equipe tentava o bicampeonato paulista e conseguiu. Era a vitória da democracia. Na narração de Osmar Santos. Corinthians escapa com o Nilo para Eduardo, tem Zenon soltinho, Zenon, lançado o Zenon, um pra lá, dois pra cá, saiu o goleiro, tentou o gol do campeão, recolheu, olha o Bi pra Soca, tira o Nilo lá, tira o Nilo ali, Sócrates, aberto o placar, definido o jogo, definido o título, o Corinthians é bicampeão paulista. No ano seguinte, em 1984, seria então votada a chamada Emenda Dante de Oliveira pelo Congresso. Se ela fosse aprovada, voltariam as eleições diretas para presidente. Vários comícios foram realizados no Brasil e muitos jogadores corintianos compareceram. Sócrates, Casagrande, Vladimir, Birubiru. O Sócrates, que também era conhecido como doutor por ser formado em medicina, tinha uma proposta para jogar futebol na Fiorentina, na Itália. E em um desses comícios, ele fez uma promessa. O radialista Osmar Santos, que comandava aquele comício, pediu para que o jogador falasse que promessa era essa. Repita aqui, doutor, repita aqui, se a emenda for aprovada, você não vou embora do nosso país. As eleições diretas não foram aprovadas pelo Congresso. E as eleições de 1985 foram indiretas. Mas não seria mais um general no comando do país. A ditadura estava assim terminando. E o futebol não deixou de estar presente na luta pela democracia. E o que deu pra gente aprender com o episódio de hoje? Percebemos, por exemplo, que apesar da ditadura tentar tomar de assalto o futebol brasileiro, houve quem resistisse a esses desmandos. Jogadores como Nando, Afonsinho e Reinaldo, cada um do seu jeito, enfrentaram a ditadura como puderam. Torcidas como a Gaviões da Fiel se posicionaram contra dirigentes ligados à arena dentro do clube para o qual torciam, e usaram as arquibancadas para apoiar a anistia aos presos políticos. O Corinthians, por meio da democracia corintiana, mostrava ao país que a democracia podia dar certo, e muitos dos seus jogadores lutaram pela volta das eleições diretas para presidente. O que deu pra gente perceber nessa série é que futebol e política estão muito misturados. Eu sou o João Malaya e essa foi a série Futebol e Ditadura. Este episódio integra a série Futebol e Ditadura, um projeto da Rede Básica de Ensino da Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisa, roteiro principal, locução e coordenação geral, professor João Manuel Casquinha Malaya Santos. Gravação, cortes, edição e mixagem, William Sena Santana. Mixagem e masterização final, Matheus Scherer. Colaboração de roteiro, Milene Aparecida Eichelberg. Participação em locução, Laizer dos Santos Melo, Luciano Matana, Milene Aparecida Eichelberg e William Sena Santana. Consultoria e orientação de locução, Rodrigo Pereira Santiago. Este episódio se ambienta com gravações históricas e músicas de domínio público. Entre as principais fontes estão as entrevistas de Fernando Antunes Coimbra, o Nando, e Afonso Celso Garcia Reis, o Afonsinho, preservado pelo Canal Futura, Rede Globo e UOL Esportes, e as canções de Gilberto Gil,
especialmente Meio de Campo, de 1973. O programa recupera narrações esportivas emblemáticas, como o gol de Reinaldo, em 1977, e o empate Brasil versus Suécia na Copa de 1978, ambas com locução de Osmar Santos. Também traz depoimentos de Reinaldo e Sócrates sobre a democracia corintiana, registros do comício da Direta Já, cantos de torcida do Atlético Mineiro e da Gaviões da Fiel, e um trecho do documentário Territórios do Torcer. As consultas de imprensa foram feitas nos jornais Movimento, Diário da Noite e Jornal do Brasil, disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira, e documentos do Serviço Nacional de Informações, preservados pelo Arquivo Nacional. Trilhas adicionais e efeitos vieram de bancos de áudios livres.